Com a presença aqui no estúdio ao vivo do advogado tributário Gustavo Nascimento Vecchietti. Doutor, muito obrigado pela sua presença no nosso Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Doutor, vamos falar sobre, de maneira geral, impostos, mas focando mais no imposto de renda, até para explicar para as pessoas por que existe o tal do imposto de renda, se é algo que a gente ganha com o nosso trabalho, né, o trabalhador que tem ali a pessoa física, trabalha o ano todo, e aí uma parte de tudo que você ganha, o governo vai lá e abocanha, doutora. A questão dos tributos como um todo, os impostos, as taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, essa receita é extremamente importante para o Estado porque no Brasil nós não temos uma fonte de custeio das despesas públicas que não sejam as receitas tributárias. Então, todos os tributos que a população paga são encaminhados aos governos federal, aos governos estaduais e aos governos municipais para que eles possam pagar todas as despesas públicas e fazer os investimentos que a população tanto necessita e tanto exige. Quanto de imposto, né, que o brasileiro paga para as pessoas que acabam não pensando na correria do dia a dia, do trabalho, da família, hein, doutor? Em 2019, o impostômetro ele registrou uma arrecadação próxima a 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Ou seja, isso significa praticamente 36% de toda a riqueza produzida no Brasil no ano de 2019. Trocando de informações mais simples, né, para que a população consiga entender, nós trabalhamos hoje, em média, 153 dias somente para pagar os tributos. Por que o imposto de renda, doutor, falando em direito tributário, ele é tão complicado, às vezes até o cidadão, alguns fazem sozinho, mas alguns têm essa dificuldade, né? Tem que contratar, às vezes, um contador mesmo, porque é difícil, são tantas coisas a serem colocadas ali, e às vezes até é difícil para o profissional, imagina para o cidadão comum, né? A legislação do imposto de renda é bastante complexa. O imposto de renda, ele vem, ao longo dos anos, sendo simplificado, razoavelmente simplificado, mas hoje em dia, até para o profissional que estuda a parte tributária, essa legislação é bastante complexa. E essa complexidade, ela pode ser explicada tanto de forma a que os fatos sociais, eles se tornam cada vez mais complexos. Vamos imaginar que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, como nós fazíamos as nossas aquisições, as compras, as vendas, como era a vida do cidadão. Era diferente da vida de hoje. Hoje nós temos a era digital. Então, quanto mais complexos são os fatos da sociedade, tão mais complexa vai ser a legislação tributária. Já existiu no passado uma situação tão complicada que determinadas autoridades não conseguiram fazer a sua própria declaração de imposto de renda. Hoje em dia razoavelmente mais simples para o cidadão fazer a declaração de imposto de renda, mas confesso que até para quem estuda a área tributária, isso continua sendo extremamente complexo. Essa simplificação da legislação é objeto de alguns temas no Congresso Nacional, alguns temas de reformas tributárias que sempre são faladas, sempre são mencionadas a cada ano, mas imagino que ao longo do tempo, em algum momento, a gente espera que essa legislação seja mais simplificada e aí quem faz isso é o Congresso Nacional. E principalmente o grande questionamento das pessoas, para a gente encerrar, doutor, é porque a pessoa que ganha em média mais ou menos R$2.000 por mês já é taxada, já tem o imposto de renda que deveria ser para as pessoas que ganham mais, na verdade, né? E essa tabela não é atualizada. Exatamente. Existe uma tabela progressiva do imposto de renda que começa a partir de R$ 1.903. Então, até esse montante, as pessoas são isentas. A partir desse valor, as pessoas são obrigadas a efetuar a declaração e o pagamento. Essa tabela não é atualizada já há alguns anos e essa atualização automática já é motivo de discussão tanto no Congresso Nacional quanto nos tribunais brasileiros, mas atualmente a tabela só pode ser reajustada mediante provocação do Congresso Nacional e mediante intenção desse. Doutor Gustavo Vecchietti, advogado especialista em direito tributário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral. Em outro momento nós vamos voltar, claro, a falar do imposto de renda. A declaração começa o prazo a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de março.